Olá, bom dia! Hoje é dia de Papo de Iê. 10 horas da manhã, dia 10. Para quem quer se lembrar, de 10 em 10, sempre às 10. Pronto, será que assim a gente consegue? É live a beça, né, pessoal? A gente super entende também. Mas eu gostei de colocar uma live de manhã para que a gente possa ir se aquecendo já no dia. Deu o acaso de cair numa segunda-feira, esse dia 10, então dá para começar a semana cheio de energia. E o tema do nosso mês é adaptabilidade. Então, quero falar sobre isso do ponto de vista da inteligência emocional, mas é claro que eu também quero falar sobre isso do ponto de vista da Work-Life Integration, que é o trabalho desse super cara que eu vou convidar aqui para conversar com a gente, o Thiago Petreca. Então, peraí, só um pouquinho, vamos lá. Vou chamar o Thiago. Ai, peraí. Ufa, quase que eu cancelo o vídeo. Tiago! Buenos dias, como Olha que está aí coisa no bem Rio Grande do boa! Sul? Coisa bem boa, essa energia boa que tu traz, Thiago. Às vezes Bom te chamo de dia. Petreca porque já tá de casa, né? A gente tá fazendo trabalhos aí junto, pessoal, quem não sabe, tá? E o Petreca, ele tem um trabalho fantástico. Então, deixa eu te apresentar primeiro pro pessoal. O Petreca é fundador da Curatori. Ele vai explicar para nós um pouco desse trabalho da Curatori. Eu conheço mais ele por ser meu colega facilitador no Senex. Foi quando eu conheci o Petreca, um cara cheio dessa energia, dessa vibração. E ele tem um livro que ele publicou do Mindset ao Mindful. Então, hoje eu quero saber de tudo disso que dê. Olha ali o livro dele maravilhoso. Tá para chegar o meu, Petreca. Eu tô assim agoniada, eu queria estar com ele aqui, não chegou, tá? Mas nós vamos atrás, nós vamos atrás. Isso aí, logo quando eu sair o meu, eu vou botar com a fotinho lá, tá? Então Por eu acho, favor. então eu acho muito bacana isso tudo. E o tema desse mês tem muito a ver, eu acho, com Work-Life Integration, com adaptabilidade. Então, Uhum. eu vou te conversar contigo hoje como se a gente estivesse se encontrando num café, um bate-papo mesmo. Mas eu quero te introduzir ao tema da inteligência emocional primeiro. Então, como todo mundo que entra aqui no Papo Dia, primeiro tem que falar de inteligência emocional. Eu quero saber o que que tu pensa desse negócio, se tu já ouviu falar disso, se isso tem alguma coisa a ver com Life Integration, e depois a gente te puxa para cá para adaptabilidade. Tá bom? Muito bem, Ale. Obrigado pelo convite. Numa segunda-feira, ainda um tanto quanto pandêmica, obviamente, para quem está com a gente aí, eu desejo que você tenha uma ótima semana em flow. Eu geralmente falo para o pessoal aí no final de semana, já faz umas 3 sextas-feiras, que eu desejo um ótimo flow now de semana, mas eu quero que, na verdade, seja um flow now que se perdure aí durante a semana. E quando a gente fala É. de ter esse flow, conseguir fluir dentro da vida, a inteligência emocional, da maneira que eu não sou um especialista nesse tema, você o é, e contigo eu aprendo muito, Ali, mas a Obrigada. inteligência emocional, essa competência em que a gente se reconhece dentro das nossas emoções, é uma coisa muito legal, um negócio que me chama atenção, Ali. É, emoção é mover, ou seja, a emoção nos coloca em movimento, e sem movimento a gente não se adapta, né? Na Ai, verdade, a delícia. gente Viu isso pode que eu queria? Eu olhar. queria jogar na tua frente e ver o que que tu dava. A gente não combinou nada disso, tá, Não, pessoal? não tem roteiro, não tem nada, é Tem papo nada. de café entre amigos, e aí legal é quando a gente tem mais amigos aí acompanhando com a gente, que pode colocar no comments, que pode, sabe aquela coisa que você está num café e fala, nossa, tem um colega meu ali do ladinho, ali na esquina, deixa eu chamar Aham. para a nossa conversa. Isso pode acontecer também, se você clicar bem aqui nesse aviãozinho aqui, ó, que parece um avião de papel, bem aqui embaixo, ó, você pode chamar mais pessoas para essa nossa conversa aqui, pode divulgar um pouquinho, Uau, se eu isso juro que faz eu não sentido para sabia. Olha que você. delícia. É aqui, ó, nesse Eu sou aviãozinho aqui descolada em você live. pode chamar o teu amigo que está É ali uma, na eu enxergo, esquina. parece uma setinha, né? Chama o É, isso amiguinho e mesmo. vem, ó, vambora. É o famoso aviãozinho, né? Então, você pode chamar o teu amigo que está ali na esquina de Timbuktu, ou lá na Índia, né? Tá na esquina do Nepal. Até quem está lá pode participar aí Isso é maravilhoso. da nossa conversa. E a Tá, tecnologia, ela tem esse aspecto maravilhoso. mas volta comigo. Tu começou falando um troço maravilhoso aí.
Tu conecta a Vamos lá. inteligência emocional às emoções e é um estado de constante movimento. Só para mim, isso aí já tá um link incrível, porque as pessoas se esquecem que a inteligência emocional tem a ver com emoções. Uhum. E que emoções são esses humores, essa coisa de que a gente muda e não é assim a cada dia, a gente muda a cada momento do dia, que daqui a pouco tu tá lendo a vida de uma maneira diferente. Eu brinco que um humor pode durar 20 minutos, daqui a pouco até o final dessa live a gente já mudou. Então, legal, a gente puxa para o Emovere. E aí eu peço para a gente já fazer uma ponte com a ponta da adaptabilidade. Então, para te poder botar coisas aí no teu pensamento super rápido, eu vou te botar a leitura do que é adaptabilidade para o Goleman, tá? Para o pessoal que nos conhece, esse aqui é o ESC, tá? Esse aqui é um teste de Emotional and Social Competence Inventory. Então, a adaptabilidade é uma das 12 competências que compõem esse inventário emocional. Olha como é que o cara entende adaptabilidade. Flexibilidade em lidar com a mudança. Pessoas que demonstram essa competência conseguem lidar com a mudança a partir das suas ideias e perspectivas e também baseado nas novas informações que vão chegando. Eles são aptos em, de alguma maneira, administrar múltiplas demandas. Quando eu li isso, eu enxerguei o Life Integration aqui. Eu enxerguei esse conceito dentro desse negócio. Então, eu vejo que a gente aqui tem uma coisa meio de equilibrista, sei lá. Me vem na cabeça um equilibrista, tentando lidar com tudo. Como é que tu lê isso, Petreca? Pode pegar o que tu quiser desse pedaço aí. Eu vou dar uma viajada aqui para variar. Isso. Adoro. Obviamente, eu estava pensando na nossa conversa, embora a gente não tenha aí um roteiro, mas a gente tem a intenção, né? E a intenção é de ajudar, de provocar, de ampliar essa capacidade de ver o mundo de uma forma mais interessante ainda. Porque se a gente for olhar o ser humano, assim, eu vou fazer a construção do meu pensamento assim. Nós estamos nos adaptando o tempo inteiro. Tá? O que eu quero dizer com isso? Você está deitado na tua cama de manhã, então teu corpo se adaptou àquele movimento ou àquela inércia, aquele movimento estático, esse paradoxo. Então você está lá, aí você vira, aí você dá uma roncada, tua esposa te joga para o lado e fala para de roncar, aí você se adapta novamente, e aí você tem que acordar, o teu corpo tem que se adaptar, e você dá aquela espreguiçada. Olha eu me adaptando à cadeira aqui agora. Eu recomendo que quem está com a gente se espreguice também. Então, a todo momento, dá uma espreguiçada. A todo momento nós estamos nos adaptando, né? E eu tenho uma visão, Ali, que é a seguinte: a adaptação, ela é uma característica de tudo, né? Da materialidade, tá? Então tudo está se adaptando o tempo inteiro, até mesmo uma pedra. Ela está se adaptando mesmo na estaticidade em que ela existe. Né? E todas as influências externas estão gerando impacto nessa pedra até um dia que ela deixe de conseguir se adaptar, ou seja, de se manter como ela está e ela aos poucos vai desaparecendo. Tá? Então, a gente olhou para a pedra, ou seja, a coisa que parece que tem menos competência para uma adaptação, mas ela está se adaptando muito. Esses dias eu publiquei nas minhas redes o final do ciclo dos feijõezinhos que eu plantei com a minha filha, por conta de um trabalho que a escola pediu há um pouco mais de 3 meses atrás, aí no princípio da pandemia, onde a gente pôde perceber que aquele galho ou aquele pezinho de feijão, ele de fato brotou, e olha que loucura. A gente colocou 3 feijõezinhos no algodão, 2 vingaram ao ponto da gente colocar num vaso que tem cacto aqui em casa. Ele foi crescendo ao redor desse cacto e é sensacional porque ele gerou 50 grãos de feijão. Eu falei, nossa, se na vida fosse assim, né, no investimento, delícia, eu coloco R$2, tenho 50, né, e eu invisto 2 horas, eu ganho 50, seria maravilhoso. Então a natureza tem uma potência que eu quero sempre convidar as pessoas a olharem para a natureza, para entender o que é adaptabilidade, mas jamais, e aí entra a inteligência emocional, jamais perder o olhar para si mesmo, porque aí nós temos uma competência
que ela é absolutamente incrível, porque assim como as pedras, a gente também está se adaptando com uma vantagem gigantesca. Por quê? Porque as pedras, os animais, eles não mudam o ambiente propriamente dito. Obviamente, quem já assistiu aquele documentário que mostra dos lobos que chegam em um parque e Ai, maravilhoso. ele transforma aquele Como parque, lobos mudam o rios. curso de um rio. Como os lobos, anotem aí, como os lobos mudam o curso de um rio. Nossa, Né? Ou seja, a fantástico. presença dos lobos mudou o curso de um rio. Aí você pode pensar assim, pô, mas Petreca, eu sou um auditor, e eu já estou ligado que você falou que a pé dos animais não mudam esse ambiente, mas você está me dizendo agora que esse ambiente foi de fato alterado. Sim, porém não intencionalmente. Né? Esse ambiente não teve a intenção do lobo de chegar e falar assim, eu vou entrar aqui com a minha matilha e eu vou mudar o curso do rio. Não. O rio mudou o seu curso, o parque mudou o seu curso, adaptando-se à presença dos lobos. Então é um conjunto de adaptações que vão acontecendo. Nossa, perdi teu áudio, Petreca. Agora voltou. Tá. Não, tinha perdido um pedacinho do teu áudio. Tu disse que era um então, conjunto de coisas que vão se adaptando e terminou em uma harmonia. E eu perdi um pedacinho. Isso. Então, a adaptabilidade, na maneira que eu vejo, é uma constante, é um constante movimento, um constante esforço para que exista uma harmonia entre todos os elementos que estão correlacionados em um mesmo ambiente. E aí a gente pode pensar de maneira global, já que o planeta Terra é um sistema fechado, ou seja, as pequenas partes que vão entrando em harmonia, o conjunto destas pequenas partes cria a grande harmonia planetária. Olha só, segura. Eu sei que o teu pensamento já está em 15 coisas à frente, mas eu preciso dividir isso contigo porque é muita sincronicidade. Antes de começar a nossa live, eu estava lendo um livro do Visão Sistêmica, do Chopra. E o livro é fantástico, mas o trecho que eu amei eram trechos do Darwin, que ele fala exatamente uma coisa parecida com o que tu acabou de falar. Ele estava observando num rio, assim, um lago, era um lago, eu acho. E tinha lá insetos em cima da água, tinha os peixinhos, tinha umas aves passando. E ele disse, olha que fantástico, o planeta segue girando, tá aqui esses insetos, tá aqui essas plantas, tá aqui essas aves, e tá tudo em constante desenvolvimento e evolução. Então, aquilo que a gente está chamando de adaptabilidade segue tendo a ver com movimento e tem a ver com desenvolvimento. Que aí eu pensei nos teus feijõezinhos. Então, eles foram absurdamente adaptáveis, porque dando as condições que foram postas ali, eles tiraram o que deu. Deu muito. Eles tiraram o suquinho do algodãozinho, da aguinha, da luz, do que for. Minha filha falou que dá para fazer um caldo com o resultado. Nossa Senhora, que maravilha! Então, isso aqui é muito interessante, né? Esse fomento que tantos lobos deram para os rios, como o teu cuidado e da tua filha deram para os feijões. Eu começo a colocar conexões aqui interessantes do que nos torna mais adaptáveis, do que permite isso ser adaptável. E fica à vontade para fazer os links, eu vou de vez em quando te interromper, mas me veio a imagem desse ecossistema integrado e da gente estando integrado, mas o que contribui para um organismo ser mais adaptável? Acho que essa é que é a pergunta. O que tu acha que contribui? Eu vejo isso de uma maneira mais ampla e talvez um pouco complexa, mas eu vou tentar traduzir isso, dando continuidade ao que eu estava falando e chegando no ponto que eu quero, que diz respeito ao seguinte. Então, assim, desde as pedras se adaptando, a busca dessa harmonia, então, assim, você está deitado na sua cama, você tende a buscar posições que sejam mais harmônicas para o teu conforto naquele momento, a maneira como você acorda. Por isso que muitas pessoas, eu até fiz um post essa semana, a gente tem dado dicas diárias no perfil do Thiago Petreca, presente eu, sobre dicas muito práticas de como você ter uma vida integrada, que tem a ver com uma vida harmônica, que tem a ver com uma vida adaptada. Total. E ela vai se adaptando a cada segundo que você vai fazendo. É tão sacada a natureza
que o teu corpo está se adaptando o tempo inteiro à temperatura, à roupa que você está usando, ao ambiente que você está, à cadeira que você está, o tempo inteiro. Então você vai e se ajusta na cadeira, é um nano movimento de adaptação, mas ele já está programado no teu corpo para que isso aconteça, assim como está programado nos animais, assim como está programado em tudo que é vivo e até mesmo naquilo que não é vivo dentro de todo o nosso planeta. Mas isso é muito louco porque nós temos uma competência que eu consigo ser um bom representante disso pelo tamanho da minha testa, né? Eu costumo dizer que eu tenho uma testa relativamente grande, né? Que ela é basicamente o tamanho quase do resto do rosto, mas é porque aqui está o córtex pré-frontal. Eu só não sei se eu sei usá-lo direito ainda. Ó, que maravilha! Mas a hora que a gente tem essa região, então assim, o que acaba acontecendo para nós é que os seres humanos, assim, diferente dos lobos, diferente dos animais, que a sua presença estimula um contexto de adaptabilidade do sistema onde ele está presente, no caso, o exemplo do parque, que se adaptou à presença dos lobos, que aí foi vivendo a vida deles. Eles não chegaram no parque, fizeram uma comissão de manhã, né? Fizeram uma rodinha, passaram ali um chazinho para todo mundo, ficaram muito loucos e falaram, bom, agora a gente vai mudar o curso do rio. Vamos fazer uma programação para isso? Então eu vou fazer uma programação, ó, você vai comer aquele ali, você vai comer aquele lá, tá, e agora a gente vai ver a métrica. Não tem nada disso. A simples presença dos lobos já forçou o sistema a se adaptar. E o que acaba acontecendo é que nós, seres humanos, temos uma competência muito diferente da grande maioria de todos os animais, talvez os macacos sejam os mais próximos nessa competência, que eu acho que ainda eles não têm, aí eu não saberia biologicamente te dizer se sim ou não, mas nós temos uma competência que é a competência da criatividade. O que isso quer dizer? Nós, seres humanos, por conta da nossa criatividade, a gente não só se adapta ao ambiente, como a gente intencionalmente muda o ambiente para que seja mais adequado para nós. E é isso que a gente tem feito. Então, nós construímos casas. O único que constrói casa é o João de Barro, né? Todo o resto faz uso dos elementos, e inclusive o próprio João de Barro faz uso dos elementos para melhor viver, para melhor existir, apenas existindo como é. Ponto. É um João de Barro. A gente constrói estradas, constrói carros, cria tecnologias e etc. O único detalhe que nós não temos a competência, e talvez agora com a pandemia isso possa se fazer um pouco mais presente, Ali, é que a nossa influência criativa no meio, ou seja, transformando o meio intencionalmente, criando cidades, criando pontes, criando aviões, criando carros, criando tudo quanto é coisa que influencia o meio, a gente não pode esquecer que o meio também vai tentar se adaptar a nós. E, obviamente, para buscar a harmonia. E ao buscar a harmonia, ele vai exigir de nós uma nova resposta. Essa nova resposta é um novo processo de adaptação. Para pensar, qual que é o problema que a gente está tendo agora com a Covid-19? O nosso grande problema, da maneira que eu vejo dentro desse contexto que a gente está conversando, é justamente uma incompetência em termos de velocidade. A gente está muito mais rápido que o normal, mas uma incompetência de nos adaptarmos à presença do vírus. Então faz isolamento, não faz, a gente pensa muito, cria muito, faz política demais, né? Cria problemas talvez onde eles não existam. E a única forma que nós temos de nos adaptar, ou melhor, as duas principais formas, primeiro, tem a ver com a educação, ou seja, eu pensar no contexto, e aí eu entendo que a inteligência emocional é incrível, porque a inteligência emocional, ela ganhando consciência no ser humano, eu sei mais sobre mim, e ao saber mais sobre mim, eu também permito saber mais sobre o outro. Então, nesta relação de sei mais sobre mim, sei mais sobre o outro, eu posso criar um contexto mais natural de respeito ao outro. Então, a higienização, o uso de máscaras, a não aglomeração, e etc, etc. Isso no intuito de nos pré-adaptarmos. O que eu chamo de pré-adaptação? Porque ele vem antes da adaptação final que a gente precisa alcançar, que é a vacina. A vacina é uma adaptação
aos esforços que nós criamos contra o meio, e aí a palavra contra, ela é escolhida a dedo mesmo. Algumas coisas nós criamos contra o meio, ou seja, nós desrespeitamos a organicidade do planeta, a gente influencia em algum ponto e o planeta fala, meu, isso está em desequilíbrio, isso está desarmônico, então eu preciso me reharmonizar. E aí o que vem é da complexidade, a gente não faz ideia o que vem. Então, esse movimento de encontrarmos a vacina é o nosso movimento de nos adaptarmos para que possamos resgatar um estilo de vida que nós criamos. Ou então temos a competência, pela inteligência emocional, de nos olharmos como espécie humana, como raça humana, como o ser dominante nesse planeta, entender que ser dominante significa ser responsável. Nós tendo a competência da inteligência emocional e a competência da inteligência racional e a competência da inteligência somática, ou seja, trazendo a consciência, eu sei que eu penso sobre o que eu penso, que é a metacognição, eu tenho a responsabilidade de cuidar do planeta. Por quê? Porque eu tenho a competência e a potência de mudar o planeta intencionalmente ao meu bel prazer. Então, a hora que eu entro nesse sistema e a minha inteligência emocional ela é muito ruim, o meu ego, ou simplesmente as minhas emoções mais devastadoras, a de segurança, as emoções que buscam a própria preservação, o próprio medo, a angústia, a raiva, tudo isso, quando ela não está bem conhecida em si mesmo e no coletivo, e quando ela não é objeto de uma boa administração consciente, eu vou acabar impactando de uma forma que eu, inclusive, não consigo sequer medir as consequências, porque eu não estou sendo responsável. E ser responsável é ter a competência de responder. Tá? E isso posto, aí eu quero fazer uma analogia que eu preparei aqui para nós, que é o seguinte. Eu já estou viajando contigo, Petreca. Tu tem noção que tu abre umas 15 janelas mentais nas pobres criaturas, né? O Petreca, a gente tem que ter um tempo assim para absorver o Petreca. Fique feliz você que está ouvindo nós agora. Depois isso vai ficar gravado. A gente vai ter um podcast, vai lá para o nosso Spotify também, que aliás foi uma coisa que o Petreca me ensinou a fazer. Esse cara tem canal no Spotify, ele é tudo ligado e conectado. Mas é impressionante a quantidade de janelas mentais que você me abriu. Eu não vou abri-las, tá? Então me traz o que tu trouxe para eu ver se eu consigo pegar uma das coisas que tu me provocou aqui e te provocar de volta. Então vamos lá, me conta o que tu tem aí. Então, eu quero trazer a analogia, que é o seguinte, você sabe que eu gosto muito da natureza, e para mim, na natureza, a coisa que melhor representa a adaptabilidade é a água. Tá. Ai, maravilhoso. Okay? Pensa na água. Meu elemento ainda. O grande filósofo, Bruce Lee, ele falava, seja como a água. Porque ela se adapta sem perder a sua essência. Isso que é interessante. Ela corre, continua correndo, ela muda coisas, mas ela está constantemente se adaptando. Agora, olha que loucura. Se eu pego uma água e eu tiro ela da minha garrafinha e coloco numa caneca, ela vai se adaptar a este conjunto da caneca. Mas a analogia que eu quero fazer é o seguinte. Quando eu mudo o estado da água, eu congelo essa água. Agora pensa, eu congelei a água, eu congelei a minha mente. Eu congelei, eu me tornei um ser humano inflexível. Rígido. Que não olha para o seu entorno, que não tem interesse em se conectar e se integrar com esse entorno. Então o que acontece é que eu ainda estou dentro do copinho, certo? Porém você percebe que o gelo ele não está adaptado ao copo. Porque a hora que eu olho, ele deixa espaços, ele deixa buracos entre a existência do próprio gelo e o próprio copo. É diferente da água que já está descongelando aqui embaixo, que ela vai sempre se adaptar às limitações e aos limites que existem dentro desse contexto, que aqui eu chamo copo, e a gente pode chamar esse copo de planeta. E a hora que eu estou aqui dentro, esses bloquinhos podem ser nós, ou essa água que está aqui embaixo pode ser nós. Aí a escolha que eu faço é o seguinte, eu quero ser um ser congelado, inflexível, incapaz de me diluir em mim mesmo para me adaptar, ou seja, eu posso
me derreter em mim? Ou seja, como que eu faço para sair deste bloco congelado e cobrir todos os espaços que ainda faltam para que eu, de fato, consiga me integrar ao ambiente onde eu estou. Aí sim a gente entra no Work-Life Integration, no conceito da vida integrada, naquela em que eu crio uma harmonia, porque eu entendi quais são esses movimentos através dos quais eu me harmonizo e eu, inclusive, me preencho por existir aonde eu estou existindo. Agora, pensa você que está assistindo a gente, aonde estão os buracos na tua vida, né? Onde estão os buracos nas tuas relações com o cônjuge, os buracos na relação com os teus filhos, os buracos na relação na tua empresa, os buracos na relação com os teus amigos e teus pares. Será que esses buracos, eles não vêm da ausência de um interesse, no mínimo, ou de uma postura inflexível, de uma postura na qual você se congelou, e ao se congelar, e aí é muito legal, porque a gente pensa em emoção, ela é quente, né? E a gente pensa em estar congelado, ele é frio. A partir do momento que eu me abro à inteligência emocional, eu me aqueço. E ao me aquecer, eu permito me derreter no sentido de me tornar competente, a me integrar, a me adaptar, a fazer parte do sistema no qual eu estou. Tá, deixa eu dar umas amarradas aí, Petreca, senão o povo vai achar que eu não tava aqui nesse papo de porque eu tô te assimilando também. Eu estou te envolvendo liquidamente para poder pegar todo esse contexto. Tá? Me fez 3 analogias aqui para a gente poder brincar. A primeira que me veio é que a gente geralmente chama as emoções de estado líquido. No meu primeiro livro lá da Conexões Inteligentes, eu até faço essa analogia, que o corpo seria o sólido. O soma é o que fica mais denso, né? A matéria mais densa. O mundo emocional, ele faz a comunicação entre o corpo e a mente, que é o gasoso, né? A mente é o gasoso. Tá. E então essa analogia é a primeira, de que a emoção ela é fluida, exatamente porque ela meio que se adapta, e aí pensamos aqui, como você falou do copo, ela vai se adaptar à minha leitura de contexto, a como eu leio a minha realidade, e ela vai transmitir essa mensagem para o corpo em forma de sintoma, em forma de reação emocional ou em forma de pensamento pela minha interpretação da realidade. Tá, então essa é a primeira coisa que eu imaginei. Mas a segunda que eu pensei quando tu falou isso foi do conceito de modernidade líquida, que eu tenho certeza que tem gente que... Do Bauman. Então, que a nossa sociedade era essa coisa cheia de bloquinhos e que a gente tinha as instituições certinhas. E quando aí eu vou puxar para o Life Integration, que tu tinha o trabalho, tu tinha a família, tu tinha aquelas 2 escolhas de vida que se tu te fizesse errado, lascou-se, né? Com quem você vai... O que você vai fazer... com quem você vai casar e deu. O resto viver. Essa sociedade sólida acabou. E agora a gente tem um mundo fluido e líquido. Dizem até, já ouvi umas lives aí em torno do mundo gasoso. Eu digo, socorro! Porque eu não vou conseguir mais me adaptar. Mas o que eu fico pensando ao te provocar com isso é assim... será que a gente consegue, porque voltando ao conceito de adaptabilidade lá, tinha a ver com conseguir lidar com mudanças. E tu começou falando do Covid, tu falou dessa nossa necessidade de encontrar os buracos. Eu sei que o teu conceito de Life Integration, o povo vai ter que pegar o teu livro. Mas se tu pudesse resumir pra gente o que é Mind Flow? O que é um Mind Flow? Como é que eu consigo fazer essa coisa de sair do buraco? De conseguir me liquefazer para o mundo? É a consciência de como você vê esse mundo. Por exemplo, quando você fala mudança, quem está assistindo a gente, você mesmo, Ali, você imediatamente você dá um significado para a palavra mudança. E ao dar este significado para a palavra mudança, você já toma decisões em cima disso, tá? Então, se mudança para mim é algo ruim, eu, inclusive, posso responder emocionalmente através de emoções como raiva, emoções como tristeza e até mesmo nojo, por exemplo, tá?
dado o significado que eu dou para mudança. Se para mim mudança é algo ruim. Se eu digo que mudança, e quando eu falo isso, é algo que você experimenta, tá? Inclusive, o experimentar é emocional, é somático, né? Nosso maior órgão, a É pele, sensorial. é sensorial. Então, assim, qual é o significado que você dá para tudo que está acontecendo na tua vida? Então, quem está assistindo a gente pode se fazer a seguinte pergunta: quais são os meus mantras de todos os dias? Ah, isso só acontece comigo. Ah, mas lógico, tinha que ser na minha família, porque isso é um karma. Ai, mulher Nossa, não pode meu fazer isso, as Deus, minhas, mas né? na Ah, segunda-feira! ah, Mas é sempre na segunda-feira, né? Então esses mantras, eles vão te dando alguns indicadores de como você está filtrando a tua realidade, ai, lindo esse gancho, Petreca. de quais significados você está dando para a sua realidade. O Mindflow é o seguinte, é eu tomar consciência desses diferentes significados que eu dou para a vida. Esses significados são resultados de alguns mindsets que a gente carrega, e ele se torna Mindflow porque eu ganhei consciência. E ao ganhar consciência, eu tenho a liberdade de escolher aonde eu quero mudar. Então eu posso melhor fluir pelo mundo que inevitavelmente se apresenta. Ele vai continuar se apresentando. Quem vai mudar somos nós mesmos. Então, a competência do Mindflow é a competência da adaptabilidade. É a competência que, lá no final das contas, na vida integrada, é quando você permite emergir o teu melhor autêntico. E o teu melhor autêntico não é assim, ó, hoje eu sou esse cara, sou autêntico, pronto, está definido, seria assim para o resto da vida. Não. O ser autêntico é você se descobrir o tempo inteiro. Né? Você ter consciência o tempo inteiro. Tá, segura. Segura, porque agora eu vou pegar um dos ganchos que tu tinha me dado lá atrás e eu vou conseguir aproveitar. Olha que maravilha. Esse livro aqui, ó, ele estava nas minhas interpretações de final de semana, porque a gente está fazendo um curso de para educadores e eu estou tentando definir com o pessoal lá inteligência. E são muitos os conceitos de inteligência e tal. E justamente uma das coisas mais legais é pensar por que a gente é tão diferente do macaco. E o macaco é um bicho, vamos lá, o ser humano existe, como a gente pensa nele, há 100 mil anos. O planeta existe há 250 bilhões de anos. Nas perspectivas mais... tá. Então, pega essa fração, 100 mil, 250 bilhões, tá. E aí tu pensa, mas como assim? Como que só... não teve um dinossauro que ficou inteligente? Não teve um macaco que ficou inteligente? Como é que o homem ficou inteligente, né? E uma das coisas, além das coisas que os evolucionistas vão falar, que é a gente ter os olhos na frente do rosto, porque a gente é um predador, da gente ter o polegarzinho opositor para dar o ok no Facebook, para poder fazer ferramentas, né? Mas tem uma terceira coisa que a gente tem, que é a capacidade de linguagem e de transmissão de conhecimento para as outras gerações. E isso os macacos não têm, não na complexidade da linguagem que a gente tem. Então, quando tu falou lá, será que o macaco é criativo? Ele é criativo na limitação de um mundo sem linguagem. Então, um macaco pode dizer para um outro macaco, né? Corre para cima que vem um tigre. Eles têm uma linguagem para isso. Eles podem dizer, corre para baixo que vem uma águia. Eles não conseguem dizer, depois daquela montanha tem 5 águias que elas vêm aqui toda segunda-feira. Eles não conseguem fazer isso. Então, eles são limitados na sua criação porque eles não têm a linguagem. E aí que eu quero fazer a ponte que tu me traz agora. A gente, ao descobrir a consciência, a gente acessa a linguagem. Esse livro aqui que eu estava comentando com o pessoal, ó, E o Cérebro Criou o Homem, do Damásio, ele vai justamente falar sobre isso. De que consciência, esse é o pulo do gato. Esse é o que faz a gente se adaptar. E tu fala muito disso, dessa noção, onde é que eu tô, o que eu tô fazendo, né? O que eu tô pensando, qual é que é meu mantra, o que me tirou da cama, como é que eu encaro uma injustiça, como é que eu recebo uma informação de que eu não vou poder mais trabalhar hoje porque a prefeitura cancelou tudo, sei lá. Então, essa percepção de aonde eu estou no mundo, para mim, conversando contigo agora, é a chave da adaptabilidade.
Esse é o clique, né? E aí a pergunta que eu quero te interessar, e juro que a gente não tinha combinado isso, tinha a ver com o próprio mindfulness. Uhum. Porque a gente tava pensando num troço aí de fazer de mindfulness pro pessoal, né, Petreca? Ainda estamos, né? Ainda estamos projetando os 15 mil projetos do Petreca, eu tô tentando me encaixar num lá, né? E ele comigo. Então, me conta um pouquinho tu me falou essa palavra há tempos atrás, na live que eu fiquei caindo, porque eu tava com o celular da filha. Tu falou em estado de presença. Fala sobre isso pro pessoal. Conta um pouquinho do que tu pensa disso. Vamos lá, deixa eu tentar fazer uma construção aqui. Tá. É muito legal você ter trazido a questão da linguagem, né? Porque a linguagem, ela tem essa competência de transmitir algo que foi aprendido anteriormente, que foi objeto de uma adaptação anterior, ser passado para os próximos, aqueles que vêm depois da gente, e com base naquela informação, naquele aprendizado anterior, eu já começo num degrau acima. Coisas que não acontecem com os macacos, coisas que não acontecem com mais ninguém. Então, ou seja, toda vez que eu me faço presente no mundo, eu posso me fazer presente melhor do que o meu antecessor, porque ele já me deixou um legado. E quando você para pensar na parte biológica, esse legado, até onde eu entendo, tá? Os biólogos, os médicos Os me ajudem a evolucionistas. explorar, os evolucionistas me ajudem a entender melhor isso, mas até onde eu sei, onde a minha consciência sobre o tema me deixa chegar, é que a transformação no gene, ele é muito mais lenta. Claro. Ele é muito mais devagar. E a transformação pela linguagem, e esta, dentro do nível de consciência das pessoas, é infinitamente mais rápida. Eu posso, inclusive, melhorar a forma como eu como eu durmo, como eu amo, como eu faço o que eu quiser fazer, lendo um livro. Eu pego um livro, eu estou aberto à informação dele e eu experimento com base naquilo que já foi experimentado antes. E eu me adapto a mim mesmo, trazendo esta nova informação. Então, olha só que maluquice. E você falou de educadores, depois da live eu preciso falar com você, tá? Não sabia desse detalhe, mas deixa eu ver se tem aqui, ó. A Audi está assistindo a gente. Ah, e teu áudio ficou um pouquinho travado, Petreca. Segura um pouquinho, fala de novo essa última parte que você comentou, dos educadores. Acho que o povo está entrando e a internet está nos boicotando aqui. Não, o que eu falei dos educadores é que foi tema de uma conversa entre eu e minha equipe, ou seja, nós, aqui na Curatori, e que eu quero partilhar contigo. Eu não sabia dessa tua abordagem. Depois da live a gente bate um papo se você tiver. Mas ok, voltando. Essa consciência sobre a linguagem... Petreca, faz o seguinte, tenta ir e voltar. Tu tá fazendo indo e voltando. Eu não sei se é só eu ou se o pessoal também tá com dificuldade de te ouvir. Quem tiver aí na live, conta para nós. Vocês estão conseguindo ouvir o Petreca ou também tá travando o sinal? Vamos ver. Ó, agora parece que tu tá voltando. Às vezes dá, né, esses delay. E o Pitu tá lá em São Paulo, né, Petreca? Eu tô aqui em Campinas. Vocês estão conseguindo me ouvir? Então. Agora acho que deu. Agora eu tô te ouvindo tranquilão. Tu tava falando dos educadores. Aqui no celular, para mim, a imagem tá indo bem. Agora então, a Nara disse que tava travando, ó. Muito bem. Me dá um joinha aí, coloca joinha, e se o joinha Coloca joinha se já estiverem ouvindo o áudio do Petreca agora. Vamos ver. Assim, fala aí, Aninha. A Aninha travando. Chegou. Aproveitando para enquanto o povo está dizendo que está travando, ó, agradecer o Luciano, que está sempre nos assistindo, Luciano Steffen. Vai te convidar, viu, Petreca? Ele já, assim, ele tá sempre por perto. A Aninha já esteve aqui com a gente, super líder, gestora, amiga minha querida. Nara, beleza. Ó, Marcelo melhorou. Pronto, agora vamos embora. Legal, então aqui a Audi, o Cláudio Zanutin. Claudão, beleza, Zanuta, brother, irmão. Carol Manciola. Ó, o Zanutin é um dos maiores trainers de vendas do Brasil. E a Carol é a versão feminina, entendeu? Ou melhor dizendo, agora eu vou dar uma arrastada aqui. O Zanutin é a versão masculina dessa baita trainer chamada Carol Manciola. Dois grandes heróis aí das vendas. Galerinha que está precisando reforçar teu time de vendas, fazer acontecer.
fala com esses dois carinhas aí, tá? É o Yin Legal. e o Yang das vendas, Cláudio Zanutin e Carol Ó, tá dando Manciola. risada ali, ó. Ó, viu? Ó, o Luciano já chamando ali. Que bom. Estão nos ouvindo, Petreca. Isso que é bom. Bora Voltamos. lá. E aí, bora lá. Então, olha só Engrena que loucura. pensamento. Eu acho que como educador é muito legal se a gente tivesse este interesse de olhar para aquilo que a gente está ensinando hoje, que é pregresso àquilo que a gente aprendeu no passado, e o quanto ele está de fato atualizado. Então, Uhum. esta consciência, ela é fundamental para que eu faça uso daquilo que eu estou recebendo de aprendizado. Aonde entra o estado de presença? Né? Você talvez tivesse achado que eu não chegaria nele, mas cá estou eu chegando nele. O estado de presença, que é a quinta dimensão, a quinta esfera da metodologia do WLI, inclusive quem quiser, manda um comment ou manda até um direct para a Ali ou para mim, que aí a gente manda o link para você poder baixar o e-book sobre o Ah, Work-Life eu vou botar lá na Integration, sobre Conexão essa... IE. Já vou Legal. botar. Depois da nossa live eu boto lá. Pode deixar. Show de bola. Porque aí você vai ter mais elementos técnicos de como entender o que é a vida integrada, conciliar a vida pessoal e vida profissional. Mas olha que loucura, sem estado de presença, ou seja, sem eu ter a competência de ganhar consciência e perceber este aqui e este agora, sem as influências imediatas do passado e as influências imediatas de futuro, ou seja, eu me coloco neste aqui e agora, eu me permito olhar para tudo que a linguagem está me trazendo, daqueles que vieram antes da gente, e eu me permito melhor aprender quando eu estou em estado de presença. Né? Isso. A hora que eu me coloco nesta condição de aceitar este momento da maneira como ele é, e assim como o rio, eu me adapto a ele, mas também eu acolho este momento, eu faço um melhor uso de todo o aprendizado. Ou seja, em resumo, se o mundo inteiro soubesse entrar em estado de presença, a gente provavelmente teria uma velocidade de adaptação muito e infinitamente maior. Por quê? Porque com toda a nossa competência lógica, racional, dentro do nosso cérebro, aquilo que é origem para as emoções ainda é muito mais forte no sentido de ser mais antigo. Ou seja, ele já é muito mais treinado a produzir a emoção do que o nosso cérebro racional é treinado a produzir a inibição, a lógica. Então, a gente primeiro é afetado pela emoção. Ela, inclusive, me corrija se eu estiver errado, tá? Eu quero expressar da seguinte forma. A gente não controla as emoções, porque elas acontecem antes da gente ganhar consciência de sua total. existência. Concordo A emoção tudo. aconteceu, ganho consciência, é raiva, é amor, é ódio, é nojo, é o que for. Ganhando consciência, aí eu vou fazer a gestão dessa energia. Eu vou Perfeito. fazer a gestão desta emoção. Agora, não só com a emoção, eu transmuto, eu me transcedo a um outro patamar, onde no estado de presença eu reconheço essas emoções, entendo a sua característica energética, e aqui eu não estou falando de cosmologia, não estou falando de esoterismo, eu estou falando de energia como força para me colocar em movimento, emoção e movere. Então eu tenho, por exemplo, uma reação raivosa, eu posso me perguntar, essa força que está em mim, eu posso direcioná-la, eu posso canalizá-la para produzir o quê? Né? E aí eu canalizo isso para algo mais bacana. Agora você imagina no mundo dos educadores, se os professores eles estivessem eles próprios em estado de presença para receber toda o impacto, a dificuldade que é... Não, se para educar uma criança já é brutal, Imagina duas um monte. crianças já é Nossa. brutal. Você imagina Nossa. 20, 30 numa Online. sala E online. online, né? Então, assim... Alguns com as janelinhas abertas, outros vários com as janelinhas fechadas, uns de pijaminha, outros com a câmera olhando pro teto. Precisa de muita adaptabilidade. Mas antes dela, que tal o professor parar, o educador parar e respire, Isso. se dê 1 minuto, deixa a criançada botar fogo.
Aham. Não literalmente, hein, galerinha? Presta atenção que esse não é um exemplo Não, literal, é tá? só uma É metáfora. metafórico, é uma alegoria, é um exemplo apenas ilustrador. Não vai pegar o fósforo, pelo amor de Deus. Então deixa a molecada botar fogo. Entra no teu estado de presença, aceita esse aqui agora, entende o que está acontecendo. Nossa, até chegou Às a vezes, melhorar a tua imagem quando tu fez isso agora. Ficou até mais nítida assim agora. Até a conexão com a internet melhorou com essa respirada. É impressionante como esse estado de presença nos faz bem, né, Petreca? Para quem está nos ouvindo muito. agora ou nos vendo na live, porque tem gente que escuta depois, poxa, a Uhum, gente te convida a fazer uma boa respirada, uma inspirada consciente. É, uhum, como a gente diz, vendo o mundo por trás dos teus olhos e não uhum, com essas imagens mentais e pensamentos difusos que tu tem, te coloca no estado de presença para o que tu consegue ver. Ó, vou fazer uma uhum. inspirada boa aqui, ó. Vamos convidar quem está assistindo a gente a, durante 15 segundos, fazer só 3 respirações, que é o seguinte: Isso. se possível, coloque os dois Vamos pés no lá, e já chão, vamos finalizando, Petreca, porque eu não quero que o Insta nos derrube. Vamos finalizar para botar o povo em estado de flow e já botar eles os dois na pés no presença. chão, Vamos lá. relaxe os seus ombros e os braços, pode apoiar na perna, quem tiver de pé, solta os braços, não tem problema algum. Só encontra isso, deixa a gravidade, sente ela fazendo força em você e não resista, apenas aceite. Respire profundamente pelo nariz e expire pela boca. Mais uma vez. E a ação no teu próprio estado. Quando você abre os olhos, por exemplo, parece que você ganha até um maior nível de nitidez. Você falou do Chopra, o Deepak Chopra, ele tem uma meditação guiada que é sensacional, que ele vai te direcionando para você mentalizar e colocar foco nos teus 5 sentidos. Temos mais de 21 sentidos, 23 sentidos, mas os 5 básicos. Então, nessa meditação guiada, ele fala para você sentir a temperatura, fala para você pensar no gosto de algo que você gosta, um chocolate, alguma coisa assim, fala para você sentar, pensar no cheiro de algo que te agrada, um perfume, seja lá o que for, para você visualizar uma imagem que te agrada. No meu caso, por exemplo, uma obra de arte, a Vittorio de Samothrace, que eu acho sensacional. Então, a hora que você abre os olhos, você potencializa todos esses sentidos para Ai, que que eles delícia. te tragam mais potência relacional com o teu meio. E são Uhum. coisas simples. Se você colocar os teus alunos, eu lembro que eu dava aula em 1996, eu comecei a dar aula de inglês, e eu lembro que eu levei para uma turma minha, essa história está até lá no meu LinkedIn, que eu fui dar uma aula para uma molecada, e eu falo molecada, eu também era moleque, 20 e poucos anos, a molecada de 12 a 15 anos que estava na minha sala, 12 a 14 anos, e eu levei Vivaldi para eles ouvirem. Nossa, que legal. Mas aí, o que, que acontece? A primeira reação deles foi qual? Pô, Vivaldi, prof. Ô, teacher, pelo amor de Ah, Deus, fala Vivaldi, bem. coisa, Nossa, coisa coisa de chata. Isso daí é a velho. propaganda da Vinólia, né? Aquela coisa toda tal. Ah, coisa horrorosa. Não, eu falei, não, mas gostem ou não, vocês têm um desafio. Oi? Desafio? Fala mais alto. Fala melhor. Me explica. Para onde eu vou? Então, esse desafio é o seguinte: ele chama as 4 estações, Eu já porque ia ele dizer que deve ter pego o representa. verão. Eu amava o verão, eu adorava ouvir o verão. Para mim, o mais legal das 4 estações é quando Vivaldi introduz a primavera Ah, com o então nós estamos violino, chegando nela que agora. é Nossa senhora, galera. sensacional a maneira como ele representa. E o desafio que eu dei para os meus alunos na época foi o seguinte: eu só quero que vocês ouçam a música com o objetivo, com a intenção de identificar quais partes da música estão representando
qual estação do ano. Só isso. Ai, Vamos que nessa. maravilha. Meu, você não tem noção. Aquela molecada, hormônios, gás e tal, louco para fazer bagunça. Parou tudo, vamos ouvir. Ai, que E assim, delícia. deixa eu fazer parte desse negócio. Já sei. O inverno, o inverno. Puxa, o inverno, por que o inverno? Eu não sei te dizer assim exatamente, mas eu posso te contar que a hora que eu ouvi esse trecho da música, eu senti mais pesado. Eu senti, inclusive, um pouquinho mais de frio. É isso Olha, mesmo, prof? Eu falei, música, meu querido. A minha mentora em neurociência, Inês Cousa, ela fala que a música é o estímulo mais potente, porque ele ativa tantas partes do teu cérebro que você viaja na maionese a gente chama literalmente. de catalisador emocional. Ela acessa Isso. diretamente o teu cérebro intuitivo, que vai acessar o teu sistema límbico, e ela faz a conexão direta. Ela vai lá e te coloca no estado emocional. Ela te pensa de onde tu tá e te põe no estado emocional que aquela música tá provocando. Você sabe Fantástico, que eu Petreca. abri, inclusive, no meu Spotify, não na parte do podcast, mas quem entrar lá no meu perfil, Thiago Petreca, no Spotify, eu abri uma pasta de músicas, que são músicas que eu chamo de músicas integradoras. Né? E Vou de atrás a disso aí. Eu adoro meditar com Voz do música. Coração, do Jota Quest, Que eu digo que é a delícia! música que representa a vida integrada. Que É, massa! eu adoro. E para quem gosta Tá. de ouvir inglês, o Jason Mraz. Gente, se você por acaso caiu nessa live, veio e passou pra frente pra ver o que esse povo falava no fim, eu só vou te dizer o seguinte, ó. A gente falou sobre adaptabilidade, sobre como lobos mudam rios. A gente só falou sobre macacos, se eles criam ou não criam. A gente falou sobre o João de Barro, se ele é o cara que produz a sua casa e se a gente produz ou não a nossa. A gente falou que a mulher do Petreca tira ele da cama e manda ele virar de lado. A gente falou, peraí que tem mais, de linguagem e de como a linguagem nos difere, nos traz a inteligência. Falamos sobre educadores e o desafio. Ah, e o gelo no copo, como é que eu me esqueci do gelo no copo e da água? Falamos de intensidade, força, potência a partir das emoções. E estamos fechando com música e Vivaldi e vai atrás da primavera e te conecta com a vida e entra no flow. Petreca de Deus, que live maravilhosa. Muito obrigada pela tua presença. Eu quero Prazer. agora, vou te passar para te poder fazer as tuas palavras finais também. Uhum. Dizer que eu vou ter que ouvir de novo e que eu vou rir muito da quantidade de coisa que a gente conseguiu falar. E da quantidade de conexões que eu não consegui te dizer que eu fiz, tá? Mas é um privilégio te ouvir, estar contigo. Tu é uma potência em assim, pensar, em sentir, em expressar. Acertei demais de te trazer no Papo de E, tá, pessoal? Sigam lá o Petreca no canal dele. Então, vou te passar para ti, Petreca. Dá tuas palavras aí antes que o povo nos derrube. Posso ler a página 241? Porque eu Por trabalho a favor. inteligência racional, a inteligência metafórica e a somática. E eu me aventurei em escrever poemas. Como não são poemas mesmo, eu chamei de expressões metafóricas. Então, Muito bem. tem uma delas na página 241 que eu encerro com o título Evolução ou Devolução. E assim vai. Talvez ao desejarmos evoluir, venhamos a entender que se trata de devolver. Não o que nos foi dado, e sim quem somos. Talvez seja isso. Nos tornamos nossa evolução pessoal quando devolvemos quem somos àquele que nos criou. Este tem diversos nomes, inclusive aquele que você deu. Devolver-se é abrir mão de si mesmo, entregar-se, despir-se de todas as máscaras para assumir seu papel autêntico no palco da vida. Talvez um devaneio de quem quer evoluir e assim busca um caminho para isso. Devolver-se talvez tenha tantos caminhos como pessoas neste mundo. Mas me parece certo afirmar que não haverá evolução sem devolução, sem abrir mão e com ela agarrar o desconhecido que se torna conhecido com os novos olhos da rendição. Não se trata de render-se em se entregar. É mesmo devolver-se para que as camadas que te escondem possam se dissolver e a você ser entregue puro, o que devolveu sem apego.
Que lindo! Uma boa devolução para todo mundo, um bom desenvolvimento para todo mundo, uma boa evolução para todo mundo. E muito obrigada, Petreca, por Um entregar para prazer. nós e se desenvolver e se devolver tanto assim. Uma honra, é um prazer. Um E abração, obrigado a gente. todos que estiveram com a gente, né, Isso Ale? aí, beijo, ó. Fiquem com Ponto. Deus. Vamos embora. Até. Tchau, gente. Tchau, tchau.